Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais uma aula sobre, e hoje o assunto é reprodução humana ou reprodução assistida. É quando a gente, quando a gente gera uma vida através do trabalho de pessoas num laboratório, né? Ainda há muito tabu sobre isso e a gente vai hoje tentar desmistificar e receber uma aula sobre reprodução humana com a doutora Rafaela Petracco. Sensacional, Duda. Hoje a gente vai falar de uma das coisas mais negligenciadas, né? Mas ao mesmo tempo fisiologicamente tão importantes, que é justamente esse sistema reprodutivo e quanto a medicina pode auxiliar nisso. E a gente não está só falando de ter filho, né? A gente vai estar falando sobre quanto a fertilidade é importante como sinal vital das pessoas, ou seja, como é importante ter um ambiente propício para que a gente tenha melhores possibilidades no momento de fertilização. E além disso, né, Rafa, falar também com a Rafa, então hoje temos dois Rafas aqui, sobre o casal, né, que tem que conversar a respeito de quer ter filho agora ou não quer ter filho, ou se não a menina, que é a protagonista, geralmente, né, dessa escolha, afinal, é quem vai gerar essa vida, até que ponto ela precisa se preparar para isso ou não. E conversar! E é o que nós faremos. Informação hoje. É o que a gente traz. E para isso, a ginecologista e especialista em reprodução humana, Rafaela Petracco. E ela é da clínica Fertilitar. Ela é uma referência, né, em fertilidade da clínica Fertilitar, exatamente. Que maravilha, eu estou muito ansioso para esta conversa e deixa eu mandar um abraço para os nossos parceiros. Coloca na tela aí, rapaziada. Centro do Movimento, hein? Centro do Movimento da PUC, aqui do outro lado da rua onde nós estamos. A gente está aqui na Famecos. Um beijo para a ProHub e companhia. Movimento inteligente para uma vida plena. É Centro do Movimento da PUC. Este episódio conta com o apoio da Baden, torrefação de cafés especiais. A gente conta muito com vocês também. Tome o seu café e o seu café é da Baden. Vivar Sleep Center. É preciso entender o real valor do sono. É Vivar Sleep Center, o seu colchão. Cienza Pharma fica ali na Silva Jardim. Os manipulados, o seu manipulado, o seu suplemento também pode ser feito na Cienza Pharma. É o lugar onde nós frequentamos, usamos e aprovamos. Sinta o calor da comida com alma no Armazém Box 18. Cada sabor narra uma história e gera novas memórias. Armazém Box 18, sabor que acolhe. Starta! Starta é um... Me enrolei. Softtech. Acertei? Acertou. Pô. É uma Softtech dedicada a transformar seguros de saúde. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Vamos fazer a vinheta porque hoje o programa promete, não saia daí. Todo sábado, 10 horas da manhã, a gente tem esse encontro. Uma aula sobre, e hoje é reprodução humana, depois da vinheta. Agora sim, depois da nossa vinheta, a gente já pode introduzir, trazer a nossa convidada de hoje para a aula de hoje. Uma aula sobre reprodução humana, a gente já falou na abertura, e eu quero que o Rafa faça as vezes da cada, porque eu estou muito curioso. É um assunto, cara, muito, muito curioso. E cada vez mais está se falando nisso. Né? Que acabou o tabu. Acabou o tabu e aconteceram, na minha opinião, várias coisas interessantes que fazem com que a gente olhe cada vez mais para esse assunto tão importante, que fala também sobre saúde, porque a pessoa que está fértil, vamos dizer assim, né, tá ligado, a gente tem que cuidar desse ambiente para fazer reprodução. E a Rafa, ela veio, vou chamar de Rafa, posso, Rafa? Pode então, sim. Seja muito bem-vinda. E veio ela, a Rafa, que é uma referência que a gente pode utilizar e sugar um pouquinho mais para entender esse quadro. E por que eu digo, Duda, que a gente está vivendo exatamente um momento onde se fala muito? O que a gente consegue perceber? Primeiro, a gente teve a questão da pandemia, que muita gente atrasou um pouquinho o momento de ter filhos, né? Depois a gente teve também, a gente vive um momento onde o homem e a mulher
está se preocupando cada vez mais com a carreira e está tardando ter filhos também. Verdade. Né? E junto disso, a gente olha na televisão celebridades com 40, 50 anos tendo filhos. E aí entra nessa loucura de... Aí não é mágica. É o trabalho da Rafa. É o trabalho da Rafa, exatamente. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo aceite do nosso convite, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre esse assunto que, na verdade, é um grande paradoxo disso tudo que vocês trouxeram, né? Então, vamos lá, vamos discutir um pouquinho esse assunto tão curioso. Rafa, primeiro de tudo, tu tem um sobrenome que dentro do ambiente de reprodução, ele traz uma responsabilidade muito grande. O teu pai é um dos nomes mais, ao menos, reconhecidos, e tu me corrige se eu estiver errado, já deve ter sido um dos primeiros aí a trabalhar isso no Brasil. Embora seja algo novo. Quando é que começou isso no Brasil e depois em Porto Alegre? No Brasil é de 86 o primeiro bebê de proveta, que se chamava na época, né? Então, em 1986, nasceu em Curitiba a Ana Paula, que foi o primeiro bebê nascido. No mundo é de 78, então mesmo mundialmente falando, é recente. É muito E recente. em Porto Alegre foi em 89. É o Álvaro Luiz, que o nome em homenagem também ao meu pai, que é Álvaro, que foi, então, Não. o primeiro bebê de proveta do Rio Grande do Sul. Foi fruto do nosso trabalho, fruto do Fertilitar. Que legal. Então, a clínica chama-se Fertilitar, da família Petraco. O Álvaro Petraco, que é o teu pai, foi quem fez o primeiro, fez a primeira, e aí se chama reprodução humana. Isso, foi o ciclo de fertilização in vitro, que naquela época era muito diferente do que é hoje. Então, hoje, na verdade, eu que trabalho numa nova geração nessa área, a gente colhe grandes frutos de tudo que eles fizeram, de todo o caminho que eles trilharam para chegar no que a gente tem hoje, especialmente em relação à taxa de sucesso. Então, antigamente, se fazia muitas tentativas até que a paciente pudesse engravidar, muitas tentativas falhas. Existe um filme super interessante, que é o Joy, que é sobre o primeiro bebê de proveta. Demais, e o filme é super curioso para a gente entender o que acontecia naquela época. Então, hoje, o que a gente tem, certamente, é muito diferente do que se tinha lá atrás. Eu lembro que no filme também tem muita igreja envolvida, porque, de fato, bom, é uma seara diferente da nossa aqui, mas é curioso também, e o filme vale a pena ver. Joy, né? Joy. Que é o nome do primeiro paciente. Isso, o nome dela é Louise Joy. Isso. E aí foi quem, nos anos 70... Foi o primeiro bebê Cara, é nascido muito na legal Inglaterra. esse Eu não filme. vi esse filme. Tem que ver. Se o assunto pegar você, veja que é muito bom. Mas, Rafa, a primeira pergunta que para a gente começar a conversar a respeito disso, assim, principal ou as principais procuras com a experiência que tu tem são quais? E como é que está esse ambiente de busca por uma assistência, né? Reprodução assistida, vamos dizer assim. É uma coisa curiosa que a gente ouve muito das pacientes, é que a paciente, quando está tentando engravidar, ela acha que só ela tem dificuldade. A infertilidade, ela não é vista como uma doença, e a gente diz, né? É uma doença, tá ali no Código Internacional de Doenças, então existe um CID para infertilidade, ninguém quer ser infértil. Só que, claro, não é uma doença que traz risco de vida, que a gente tem que fazer um tratamento, senão não vai se curar daquilo, ou, enfim. Então, muitas vezes não é visto como uma patologia. E as pacientes, quando estão vivendo isso, até a gente falou do tabu, né? O Rafa comentou ali como ainda é um tabu, mas por mais que esteja melhorando isso, a paciente muitas vezes se recolhe naquele universo da dificuldade e acha que só ela tem a dificuldade. Então, um comentário muito curioso que a gente ouve quando as pacientes chegam na clínica é: como tem gente na sala de espera? Como tem gente que também precisa. E quando as pessoas começam a falar sobre isso, elas se dão conta que muitas pessoas na volta, ao redor da sua convivência, também têm essa dificuldade. O que faz essa busca estar aumentando ou não diminuir nunca? Acho que muito a idade da mulher. Hoje a mulher tem muitas possibilidades antes de pensar na maternidade. Diferente de como era com as nossas avós, bisavós, que casavam e engravidavam. Então, a mulher se expunha à fertilidade muito mais precoce do que hoje. Não só por uma escolha de vida, mas também por tudo que acontece nesses anos que ela vai adiando a maternidade. Então, aos 20 anos, se eu me expuser à tentativa de gravidez, eu vou ter uma taxa X. Aos 40, eu vou ter uma taxa muito diferente. Então, só esse adiar da maternidade já faz a paciente ter mais dificuldade. E com isso vem outras coisas, como, por exemplo, doenças que podem acontecer
no decorrer desses anos todos, exposições a infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, hábitos de vida, então se manter ou não se manter saudável nos anos todos até tu estar exposta à gravidez. Então, tudo isso faz aumentar esse público de pacientes que têm dificuldade para engravidar e que essa busca acaba sendo constante e, na verdade, cada vez maior. Eu acho que tu resumiu tudo que a gente vai querer falar aqui no programa. E iniciando pelo que tu falaste ali das questões das meninas e depois das mulheres mais velhas que buscam, qual é a probabilidade e o quão melhor biologicamente a mulher está entre os 20 e 25 e o quanto isso vai se perdendo para que ela possa buscar um auxílio, como tu falaste, a doença, né? O tratamento, para buscar esse auxílio do profissional. Eu acho que para falar um pouquinho sobre probabilidade, a gente tem que entender o ovário. E isso é muito pouco falado. Eu gosto de lembrar que, querendo ou não, os ginecologistas são médicos, né? Uma especialidade médica que tem o fácil acesso a uma paciente a vida inteira. Essa paciente consulta conosco pela primeira vez, às vezes, adolescente, quando menstrua. Isso permite que a gente tenha um bom vínculo com a paciente e a gente pode acompanhar essa paciente até a velhice, na menopausa, enfim. Então, a gente tem muito acesso a essa paciente e falar sobre isso, permitir que a paciente conheça o funcionamento do seu ovário, vai permitir que ela tome decisões relacionadas a isso. Então, entender esse ovário, eu acho que é a premissa básica para a gente pensar em probabilidade. O que é entender o ovário? O ovário da mulher é limitado. Nós nascemos com o nosso número total de óvulos e em nenhum momento da vida a gente produz um óvulo sequer a mais. Então, para vocês terem uma ideia de números, a gente produz na vida intrauterina em torno de 6 a 7 milhões de óvulos. Quando a gente nasce, a gente já tem em torno de 1 milhão. Então, a gente perdeu milhares ainda na vida intrauterina. E quando a menina menstrua pela primeira vez, ela tem em torno de 300 mil. Então, esses 700 mil óvulos que são gastos do nascimento até a primeira menstruação são gastos de forma espontânea, sem nunca ter liberado um óvulo maduro, que é o que acontece a partir da primeira menstruação. A diferença é que, quando a menina menstrua, ela passa a liberar um óvulo. Então, essa reserva é totalmente limitada. Isso vai impactar com o passar dos anos. Então, uma menina de 20 anos, uma jovem adulta de 20 anos, 25 anos, ela vai ter uma probabilidade de gravidez relacionada a esse número de óvulos e principalmente a qualidade desse óvulo. O óvulo da mulher de 40 anos tem 40 anos. Tem menos e de pior qualidade. Menos e de pior qualidade. Falar em probabilidade estatística para cada idade é difícil. Não existe um número, mas a gente estima que a probabilidade média de um casal com menos de 35 anos engravidar a cada mês de tentativa é em torno de 17%. Então, é muito pouco. E esse é o nosso máximo. Mas esse é um dado que eu acho estarrecedor. Porque é muito baixo. É muito baixo. E como é que tem 1,5 bilhão de pessoas? As pessoas transam demais. Sabe, Duda, que uma coisa que eu digo assim, a gente pensa em engravidar, como a gente falou antes, né? A infertilidade não é vista como um problema, como uma patologia. Então, a gente acha que tem controle de tudo, inclusive do momento em que vai engravidar. Então, eu uso anticoncepcional a vida inteira, paro a minha pílula aqui, penso que vou engravidar lá, penso no signo do nenê, se eu vou estar grávida no verão, no inverno, quando vai nascer. Dia para ver se é menino ou menina. Dia para ver se vai ser. Então, a gente se ilude com um controle que é totalmente falso. Sim. Quando a dificuldade existe, e às vezes não é nem a dificuldade, é a demora normal, né, a esperada, considerando que a probabilidade média mensal é de 17%. Isso para jovens, né? Para jovens. Porque, né, um casal de 32 anos, que é uma idade onde hoje em dia se tem filho, ótima, né? E ainda é uma idade ótima, se a gente for pensar. Baixar, né? Vai baixar. Vai baixar. Então, a gente pensa que nessa probabilidade pode levar 3, 4, 5, 6 meses e isso ser normal. Tá. Só que essa angústia vai surgindo. Essa espera vai tornando esse processo super ansiogênico porque a gente achou que tinha um controle. Totalmente. Né? A gente parou o isso influencia. Influencia muito. Claro. Então, tudo isso é importante a gente falar. E daí, quando eu disse antes, né, que o ginecologista tem essa opção com a sua paciente de falar sobre isso, é para entender. É para pensar e é para poder tomar as decisões baseado em conhecimento. Sim, e Rafa, eu te pergunto assim, ó, digamos que a pessoa não está estressada, né? A parte psicológica não entrou. Tá, e vamos normalizar o casal, ambos com a mesma idade, para não botar, entre aspas, a culpa em alguém, né? Um casal abaixo dos 35, depois de quanto tempo tentando,
deve buscar o profissional. Perfeito. E depois acima de que idade? Próximo dos 40. Isso é super importante, porque às vezes os pacientes demoram, né? No não querer falar sobre isso, quando a gente vê, perdeu tempo. Até os 35, a gente espera um ano. Um ano. Um ano. Se estima que em torno de 85% dos casais, sem nenhum problema, depois de um ano, terão engravidado. Tá. Então, se espera um ano para a gente atingir essa estatística. Entre 35 e 40, se recomenda esperar 6 meses. Já cai pela metade. Já cai pela metade. E acima dos 40, a qualquer momento. Vai antes. Mas a estatística aumenta, é 17%. No mês seguinte, Não é uma taxa cumulativa, né? Se imagina que, cumulativamente falando, em tentativas, no final daquele ano, mais ou menos 85% vão ter engravidado. Mas não é que a cada mês a tua taxa fica um pouquinho maior, é porque tu tá te expondo mais vezes. Né? É o mesmo processo. não é uma coisa tipo assim, o meu corpo está entendendo que eu estou tentando, Não. então ele está buscando acertar. Não. Nada a Cada ver. mês a taxa é a mesma. Eu não sei se eu te interrompi. Não. Mas eu... Não, eu só ia comentar que, então, a partir dos 40, a qualquer 40 momento, imediato, né? desde que não se identifique nesse casal qualquer fator, né, que justifique uma busca por ajuda antes. Sim, Então, claro, uma paciente sim. que não menstrua regularmente, ela tem que buscar ajuda no primeiro mês de tentativa. Claro. Perfeito. Então, Sabe que isso, o jeito que tu tá falando, eu acho, e tendo histórias próximas assim, por que isso não é falado mais vezes no ginecologista? Eu não sei se nós conversamos isso com o Valentino, cara, porque nós recebemos ele aqui. Não, mas eu acredito que é especificamente na questão da reprodução, assim, a gente não Porque, entrou, assim, né? a mulher, ela precisa, desde... na verdade, nós falamos sobre um pouco com ele e ele disse assim, tem que conversar, ver se vai querer, se não vai querer, Sim, os casais isso, e tal. exato. Porque, de fato, precisava ter uma... E é difícil, né? Pedir pra... Puta, como a mulher é... Ai, como tá... isso está melhorando muito, tá? Eu vou dizer para vocês que eu acho que as redes sociais, elas trazem a possibilidade da paciente buscar informação. Então, a Sim, rede social tem o informação bom e o muito ruim, importante, né? claro. Tem a informação correta, a informação ética e aquela que não tanto. Mas isso permite que a paciente tenha a curiosidade sobre o assunto. O tabu está diminuindo, as pessoas falam mais sobre isso. E eu acho que o ginecologista está conseguindo dar mais atenção para isso também. Abordar, né? Mas, se nós formos pensar que, de novo, o ginecologista é uma especialidade que tem uma paciente que muitas vezes não é uma paciente doente. Ela vai lá fazer uma revisão anual. Ela não busca aquele médico. É diferente de um cardiologista que tu vai para ver a tua pressão, se tu tá hipertenso, ou se tem uma arritmia, né? Tu não vai... Não, e quem te buscou, geralmente, busca ajuda, né? Exatamente. Não busca rotina. Não busca rotina. Mas eu digo, antes de chegar Claro, em mim, óbvio, o gineco total. tem que falar sobre isso. É na consulta anual, na coleta do exame preventivo do câncer de colo do útero, que a mulher faz isso a vida inteira. Então, a mulher, querendo ou não, busca um médico Mas anualmente. eu estou tentando fazer aqui o papel da terceira pessoa, de olhar de fora, né? Deixa eu só perguntar, a tua formação é gineco? Eu sou gineco. Ah, tá, então tá. Então, porque... Não, eu não tô falando mal dos meus colegas. que fique bem Não, claro. pelo amor de Deus. O que eu quero te perguntar é assim, a especialidade de reprodução humana não é uma residência. Não, a ginecologia obstetrícia é a residência. Sim. E depois a gente faz Depois ou vai um pra ano isso. adicional de Tá, residência ou uma isso. especialização em Em reprodução. termos de formação, de formação, é isso aí. como tá. ginecologista. Não, eu estava falando justamente para tentando entender esse público, né? Porque a mulher, normalmente, né, quase sempre é muito mais madura que o homem. Ela busca a prevenção. Ah, não, total. E a Ela gente vai no fala médico, muito né? sobre isso, né? Que o homem negligencia. Só que quando a gente cai nesse assunto, a mulher, desde menina, ela quer ser mãe. E às vezes, pelo fato de não estar conseguindo, ela pode se colocar essa culpa e fugir. Aí esse assunto ela não quer abordar. É difícil. É Pode muito ser difícil. isso também. Né? Pode ser isso. E tem uma outra coisa que acontece muito, Rafa, é que às vezes a gente sempre olha que a mulher é o problema, mas o cara Com também tem certeza. infertilidade, né? Muito. Muito. A probabilidade de causas é igual entre homens e mulheres. A gente tem mais ou menos 1/3 de causas femininas, 1/3 de causas masculinas e 1/3 de causas mistas. Que seriam Entre causas homem e mulher. mistas. Entre homem e mulher. Os dois têm Tá, problema. os dois... tá. Quando os dois têm problema. Então, o homem é um papel fundamental. A gente fala que ali o casal é o paciente. Não Sem interessa dúvida. se é ele ou se é ela. Né? A gente tem que abordar o casal como uma coisa só. O homem busca menos ajuda e, às vezes, para o homem é difícil fazer um espermograma. Porque ele isso se aí. constrange, porque ele não quer buscar essa informação. Nós aqui do Sul, né, temos muita questão do machismo, da coisa do Total, reprodutor. Então, às vezes é difícil isso. Culturalmente é difícil falar sobre isso. Mas Não, aí, e de o- novo, a gente tem que tirar os tabus. Não, totalmente. E o exame, ele é constrangedor do homem. Né? A mulher te dá um potinho, tu vai no banheiro... O homem é aquele negócio, a mulher, né, tem a dor do parto, a dor da gripe, a gripe do homem é pior.
constrangedor. Tu imagina aí, Não, né? tá Então, no louco. ginecologista... Óbvio, abre a fica- perna. Não, é verdade. Não, Esquece o que olha. eu falei. Desculpa, pessoal. Mas é esse. Mas aqui, como tu diz, né? Tu é o leigo da história. É. Esse é o cenário real. Essa é a vida real. É ridículo o que eu falei. Não, mas não adianta a gente idealizar. É um ridículo verdadeiro. Porque é assim que a maioria dos homens se sentem. E é digno, é respeitável. Mas enfim. Não, mas daí a mulher abre E a a perna mulher- pro cara pro cara, né? Se for gineco homem, né? Todo mês, ou 6 meses, e o cara, no máximo que ele vai lá, ele... Ah, que coisa ridícula que eu falei. Agora Mas é até- difícil. Mas é legal. E isso muitas vezes faz postergar a busca de ajuda, né? Exato, exato. Porque a, Vai lá. se eu dizer, a busca pela ajuda, ela acaba sendo do casal. Mas, teoricamente, poderia começar pela mulher. Então, por exemplo, o casal se encontrou, se conheceu, começou a namorar. Aí começaram a ter filho. Seria uma surpresa muito agradável se a guria dissesse, não, vamos tentar e tal, mas caso não dê, eu já tenho uma reserva lá guardadinha, né? Isso seria Esse é o cenário ideal. A consulta pré-natal, né? Buscar informações antes de querer engravidar, fazer exames, ter certeza que está tudo bem, pensar em bem-estar, pensar em estilo de vida saudável, evitar hábitos que podem prejudicar a busca de gestação ou a busca de uma gestação saudável. Esse é o cenário ideal. E naquela paciente que tem uma ideia de postergar a maternidade por qualquer motivo, pensar num congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos ele não é uma obrigatoriedade de tratamento. Não é porque tu congelou teus óvulos jovem que tu vai depender desses óvulos no futuro. Perfeito. Mas se tu tiver uma dificuldade ou se tu optar por ter filhos numa idade mais avançada, esses óvulos certamente vão te dar uma probabilidade de gravidez muito maior. Exato. Então, Porque por que não? Como tu mesmo falou, né, Rafa? Eles mais jovens, não é só a quantidade, é a qualidade. A qualidade, né? E eles congeladinhos ficam bons, iguais, por quanto Ficam. tempo? Não existe um tempo pré-determinado para uso. Então, posso usar por 5 anos, 10 anos? Não tem. Tem hoje casos de gravidez com óvulos congelados de 15, 20 anos, sem nenhum prejuízo. Hoje, a técnica que se utiliza é uma técnica muito melhor do que se utilizava 20 anos atrás. Então, isso imagino. preserva muito mais a qualidade desse óvulo, mas a gente não tem um limite de tempo para utilizar. Se recomenda que a mulher não engravide depois dos 50 anos, por uma questão de saúde. Não é proibido. Então, a mulher que quer engravidar numa idade mais avançada, tendo óvulos congelados ou buscando óvulos doados, que isso seria uma outra opção para essa mulher bem mais velha, ela pode, mas aí se recomenda uma avaliação médica, uma avaliação clínica de obstetra, para ter certeza que essa gravidez pode cursar com toda a segurança possível. Rafa, eu vou só tocar nesse assunto que tu falaste agora, porque muita gente também olha, como eu falei no início, celebridades tendo bebês mais velhos, só que o fundo da notícia não é falado, que é justamente a doação de óvulos. Não é daquela mulher. Né? Esse é Isso um não... grande tabu. Né? Esse é um tabu gigantesco que as mulheres têm muita dificuldade em expor isso. A doação de óvulos ela é um lindo gesto de maternar. Né? Por que não? Então, se a gente entender do que a gente está falando, o que é o óvulo? O óvulo é uma célula. Né? Se eu arrancar o meu cabelo com raiz, eu estou falando da mesma célula. A diferença é que se eu tirar o meu cabelo e botar no teu, tu não vai ficar com a minha cara. O óvulo carrega essa carga genética e, consequentemente, passa isso adiante. Então, às vezes, tem muito a questão de abrir mão da sua carga genética e, às vezes, uma questão de identidade. Mas, se a gente for pensar que é uma célula, que eu vou gestar esse embrião, né, que eu vou dar à luz a este embrião, que esse filho vai ser totalmente meu, independente dessa carga Mas genética. ele pega, o bebê tá se alimentando... Isso se chama epigenética, que é uma das coisas novas da genética que estão sendo cada vez mais compreendidas e que tem um fundamento gigantesco, que é o quanto eu consigo modular a expressão do gene. Perfeito. Então, eu peguei um óvulo de uma outra mulher, fertilizei com o espermatozoide do meu marido, coloquei dentro do meu útero. Aqueles 9 meses que eu nutri, que eu conversei com o bebê, que ele ouviu Que ele minha te voz, ouviu, né? Tudo isso vai modular essa expressão. E eu digo para as pacientes, quando a gente recebe uma visita de um casal que recebeu gameta doado, seja óvulo, seja espermatozoide, e vê aquele bebezinho, a gente esquece. Aquilo é tão pequeno, frente ao Lógico, todo, exato. que é ter um filho, que é ter aquela criança no colo. E os casais dizem isso, a gente nem lembra mais de onde veio dúvida. esse óvulo. Mas tu consegue buscar o perfil, né? A gente busca. Isso está regulamentado que o óvulo doado deve ter características físicas semelhantes à receptora, né? A E mãe. deve ser chocante quando tu vê depois a semelhança, né? É impressionante.
E isso mostra essa epigenética, né? O quanto, de fato, Por a gente curiosidade, eu modula... queria saber como é que é como é feita essa análise. De características Exato. físicas, existem três formas, na verdade, de receber óvulos doados. Então, a gente pode receber uma doação familiar, que daí é um pouco mais fácil, né? Porque Sim, claro. tá ali, né, o gene na família. A gente pode receber uma doação através de uma compra de óvulos de um banco de óvulos. Então, são óvulos congelados de mulheres que doaram de forma altruísta. No Brasil, nenhuma doação pode ter caráter comercial. Então, essa mulher não pode receber pela doação. Mas a gente pode importar óvulos de bancos internacionais e fora do Brasil elas ganham uma recompensa financeira pela doação. Então, esses óvulos estão lá congelados e a gente manda as características físicas da nossa paciente, receptora, e eles nos mandam, então, uma proposta. O que a gente tem de informação? Cor de cabelo, cor de olho, altura, tipo sanguíneo. Então, com isso, a gente consegue fazer um pareamento, né? Ver se aquelas características fecham com a nossa paciente. E a terceira forma é através de uma doação compartilhada. Então, é uma paciente que geralmente também precisa de um tratamento de fertilização in vitro, mais jovem, estimula o ovário como se fosse fazer um tratamento para ela e ela doa metade desses óvulos que ela produziu. Metade fica para ela usar para o tratamento dela, e a outra metade ela doa de forma anônima para uma outra pessoa. E, geralmente, essas pacientes elas ganham uma ajuda no pagamento do tratamento, uma ajuda financeira para custear o tratamento dela. Então, essa seria uma troca de favores, digamos assim, para que ela tenha uma recompensa sem um pagamento direto por aqueles óvulos. E aí é feita essa busca, então, pelas características físicas. Um espetáculo, hein, tia? Né? Muito Tia, legal. parabéns, a medicina é um negócio inacreditável. Esses dias eu estava vendo uma série que tem no Prime Video do jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, já deve ter visto ou já deve ter ouvido falar. É um casal gay, né? Ele tem o namorado dele, que é gringo, né? Que é americano, e o jornalista é o Pedro Andrade, se eu não me engano. Putz, é ótima a série, é muito boa. E aí eles decidiram ter filho. E aí ele, óbvio, são dois homens, então precisa da barriga de aluguel, né? E a guria, é chocante o que é de parecido ficou o filho. Com eles. Assim, putz! Tchê, é um negócio assim, cara. Porque daí é uma outra coisa que nós estamos conversando aqui, né? É um casal que não pode ter filho, né? Naturalmente, seja homem ou mulher. Não, e aí busca e fica parecido. Então, eu fiquei também chocada. E a guria, ela diz na série que recebeu, né? São americanos. E recebeu lá, falou um valor significativo e tal. Mas não sabia que no Brasil não se cobrava. No Brasil não se cobra. E isso é outra coisa importante no Brasil, que muitas vezes as pessoas acham que não pode ter aqui. Não pode se fazer algumas coisas. Tanto a doação de óvulos, as pessoas dizem, eu não sabia que podia. Útero de substituição, que é a barriga de aluguel. Tudo isso no Brasil é regulamentado. A gente pode fazer. Nada pode ter caráter comercial. Só não Então, é diferente remunerado. dos Estados Unidos, Mas por que que existem como agências. ignorância? Na verdade, Que a pode ideia é que virar, vira um comércio, fala, né? O próprio transplante de órgãos. Tu vai doar um rim, tu não pode cobrar pelo teu rim. Né? A doação Se de eu for sangue. pensar isso, sim. Tu vai doar sangue, tu não pode ganhar pelaquela doação. É porque vira uma indústria comércio, nos Estados Unidos. E nos até Estados Unidos é uma indústria. Tanto a doação de óvulos quanto o de útero. esperma, né, também. De esperma. Então, é um comércio. É um verdadeiro business. É um vira Nos Estados business. Unidos tem agências, né? Tu vai lá e tu contrata um útero, uma mulher para ser o útero da tua gravidez. Eu acho que até nessa série que eu te falei do Pedro, acho que eles foram atrás de uma agência, encontraram uma menina, acabaram, claro, ficando amigo, porque, é muita intimidade, né? E tu acaba tendo contato com aquela pessoa durante os 9 Porra, meses, eu né? quero saber Porque como é tu que tá tá o ali, como é que tá o filho. teu filho crescendo, exatamente. É absolutamente. Muito legal. E lá na clínica, Rafa, tu falaste que o estilo de vida, obviamente, impacta totalmente, né? Então, e muito do público que nos assiste aqui é voltado para essa área. Obesidade, tabagismo, estresse crônico, isso impacta. Quando a pessoa chega na clínica para vocês buscando auxílio e vocês identificam esses sintomas que devem ser tratados de outras vias, como é que vocês atuam? Como é que é feito isso? A gente tem uma equipe multidisciplinar lá dentro, né? Legal. Então, a gente tem psicóloga, nutricionista, acupunturista. Então, pessoas que nos ajudam a lidar com a paciente como um todo. A questão nutricional é um assunto relativamente novo dentro da reprodução e que está ganhando muito espaço. Sim. Então, hoje, quando a gente fala em comer bem, mesmo comendo bem, a gente come mal, se a gente for pensar. Né? Eu gosto de perguntar, eu falo muito isso porque às vezes as pessoas chegam para mim
em consulta e fala assim, não, mas eu já como bem. E eu sempre respondo, Vamos falar sobre comer bem. Vamos ver. Não, para ver uma barrinha de proteína. A grande maioria das barrinhas de proteína açúcar puro. é um chocolate é um travestido. chocolate chocolate, travestido de saudável. Então, as pessoas, muitas vezes, na tentativa, por não saber, acabam comendo mal, mesmo comendo bem. Sim. Vamos falar em legumes e verduras, quantidade de agrotóxico, Exato. né, que tem nas coisas. Enfim, então, hoje a gente gera um processo inflamatório no nosso corpo, por melhor que a nossa alimentação seja, que é muito grande. Isso era um assunto que não era falado, ou não era visto, ou não se valorizava isso na área da reprodução. Então, às vezes eu digo para os pacientes, não é comer bem para engravidar, é comer bem para ter saúde. Existe muitas nutricionistas que focam nessa área de reprodução, que conseguem valorizar muito a questão de endométrio, de qualidade de óvulo, de suplementos que podem ajudar nisso tudo, mas é muito mais um todo de saúde do que uma busca específica por tal ou outro alimento, evitar determinadas Sim, a bala coisas. de prata, né? Exato. E não existe uma receita de bolo, né? As pacientes falam muito do glúten, da lactose, do açúcar. Não é simplesmente tirar isso de todo mundo e a paciente está grávida. Eu tenho uma grande amiga gineco que começou a se investigar numa tentativa de gravidez. Tentou engravidar muito tempo, não conseguia, e ela disse, alguma coisa está errada, e foi quando a nutrição funcional começou a surgir mais ativamente. E ela dizia assim, as pacientes questionam o porquê do ficar sem determinado alimento. Vamos evitar o glúten porque é um alimento que tem um teor inflamatório mais alto, vamos evitar a bolacha. E as pacientes dizem, mas eu preciso comer bolacha. Mas olha só, as pessoas mais humildes, que têm uma alimentação muito menos saudável, elas engravidam. Eu ia entrar né? nessa Vamos seara entrar depois. dentro de uma favela, vamos entrar dentro de uma vila. Olha o que essas pessoas comem. E dela diz a seguinte frase, essas pessoas, na maior parte das vezes, estiveram expostas à gravidez muito mais precocemente. Então, aos 20 anos, quando não aos 15, elas já estão engravidando. Então, a consequência que elas vão ter pela má alimentação, aos 40, vai ser uma diabetes, uma pressão alta, um câncer, vão ser outras doenças. Entendi. A paciente que veio a vida inteira tentando comer bem, ela vai ter esse impacto mais tardiamente e talvez na sua fertilidade. Sim. Né? Então, assim, é muito mais uma questão de tempo de exposição a determinada consequência do que dizer que essas pacientes que comem mal a vida inteira não vão ter uma consequência. Não, a leitura é perfeita. É entender o todo para que a gente possa tomar a decisão, né? E não olhar só o fato isolado. Não olhar só o fato, ela engravidou comendo fandangos. E acontece, vai acontecer. Assim como tem gente que vive até os 120 fumando. Exatamente. Não, mas eu até... não sei se tu ia continuar nessa, que eu quis só pegar um rabicho. Vai lá, porque tem exatamente nessa linha entre alimentação não vai lá, então, e fertilidade, a gente entra nas questões da síndrome dos ovários policísticos, né? Que há muitas intervenções alimentares também para isso. Né? E eu queria tocar nesse assunto. Muito. A síndrome dos ovários policísticos, sim. Qual é a nossa principal causa ovariana de infertilidade? Síndrome dos ovários policísticos. O que é a síndrome dos ovários policísticos? É um ovário que funciona mal, consequentemente a paciente ovula menos e acaba tendo ciclos menstruais muito longos. O ciclo menstrual é do início de uma menstruação até o início da menstruação seguinte, que se estima que seja em torno de 28, 30 dias. Essas pacientes ficam 40, 45, 50, 60 dias sem menstruar, porque ela acaba não ovulando. E isso tem muito a ver com o fator metabólico. Então, tem a ver com alimentação, com peso, com produção hormonal. Caramba. E essas pacientes, por toda essa alteração hormonal, muitas vezes têm tendência ao ganho de peso. A perda de peso nessas pacientes, muitas vezes, impacta positivamente na ovulação. Só o perder peso já faz ela ovular, muitas vezes. Então, isso é uma das doenças muito prevalentes nas pacientes que têm dificuldade para engravidar, que tem uma relação direta com hábitos, né, e com obesidade. E a obesidade, entrando nesse gancho, por mais que hoje a gente tenha diversas opções medicamentosas que estão ajudando os pacientes a perder as canetinhas, a perder peso, ainda é uma doença muito prevalente, né? A gente tem muita paciente porque obesa. são caras as canetinhas, né? Caríssimas, não é para todo mundo, né? E a obesidade, ela impacta na qualidade do óvulo, na qualidade do endométrio, na taxa de implantação desse embrião, no risco de aborto. Então, além dos riscos gestacionais, quando ela engravida, sim, né? Todos os riscos obstétricos que vêm depois. E tem essa questão de hormônios mais androgênicos também para essas meninas que têm essa condição. E aí tem a relação justamente com o que tu falaste, do farináceo, do pico de insulina. Né? Então, é um tipo de cuidado nutricional que se tem, ao menos
conhecimento não é minha área, nutrição Reprodutiva. Né? Mas o que eu me lembro de ter lido muito é exatamente isso, esse cuidado com a SOP é a sigla, né? Com questão de resistência insulínica e com questão justamente de evitar picos insulínicos para não haver potenciais androgenizações da menina Exatamente. em virtude de produção hormonal. É por aí mesmo? É por aí. E por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar, né? Ter uma nutricionista que entenda disso, que possa orientar essa paciente, porque as pacientes, quando falam sobre isso, como eu disse antes, acham que é uma receita de bolo. É simplesmente tirar determinados alimentos. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, a gente falou um pouquinho antes da questão da ansiedade. O quanto a dificuldade gera uma ansiedade. Então, também, às vezes, tirar tudo da alimentação gera uma ansiedade maior ainda. Essa paciente para de ter uma vida social, ela para de poder sair para jantar, né? Encontrar pessoas, porque ela não pode comer. Porque alguém ela tá... comendo se não perde de mim. Aí exatamente. Então, tudo é uma grande bola de neve. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho. O que, de fato, vai trazer benefício e talvez tenha que, sim, abrir mão de algumas coisas. E o que não vai fazer diferença, e a gente tem que seguir vivendo. Então, aquela coisa do, eu vou abrir mão de todos os meus planos porque eu posso estar grávida. Não, mas tu ainda não está grávida, então não abre mão de todos os planos. Vamos seguir vivendo normal, vamos seguir fazendo exercício físico, vamos seguir se alimentando bem e tendo as escapadas que são normais do dia a dia e da vida e tá tudo certo. Rafa, como é que tu consegue explicar para um casal que não tem conseguido, né, ter o filho, né, conseguir, e aí busca, e aí... Por outro lado, que tem uma vida saudável, eu tô tentando colocar o nosso assunto aí da alimentação, para outros que têm uma vida desregulada e tudo mais e conseguem tranquilamente. Não existe, como tu disseste, né? Não existe uma fórmula. Mas como é que tu explica no teu consultório, na intimidade ali né, das quatro paredes, como é que tu consegue trabalhar com esses casais, já que tem a alimentação e a ansiedade, tudo englobado, junto. Né, junto. Eu acho que isso entra muito na individualização de cada casal. O quanto o casal está disposto a mudanças. A gente não muda ninguém, as pessoas mudam porque querem, né? Não é porque eu estou ali dizendo o que tem que fazer que eles vão fazer. Então, tem muito a ver com essa motivação. E tentar fazer entender que aquilo realmente é importante. Como eu disse antes, não é para engravidar, é para a vida. Né? É uma saúde geral. Então, é tentar fazer o casal entender que a obesidade vai atrapalhar, que a má alimentação vai atrapalhar, que o sedentarismo vai atrapalhar, tabagismo nem se fala. Então, não vamos nem entrar nessa seara que é indiscutível. É absurdo, né? isso aí, né? Uso de drogas ilícitas nem se fala. Então, tem várias coisas que a gente tem que fazer o casal entender. Tem outras que eu acho que a gente pode, às vezes, flexibilizar. Por exemplo, bebida alcoólica. Não pode beber... Não existe uma dose segura de álcool para nada na vida. Né? Se a gente for falar quanto que pode beber de forma segura... Quantas pessoas engravidam depois de uma festa? Não existe dose segura, mas é justamente isso. Né? Como é que as pessoas engravidam? Então, a gente fala, tenta evitar ao máximo, mas eventualmente tomar uma taça de alguma coisa, brindar, estar num momento especial e tu quer comemorar bebendo uma bebida alcoólica, tá tudo bem. Mas exceções. Não dá para beber todos os dias quando a gente está tentando engravidar. Muito menos exagerando. Então, são coisas que a gente tem que colocar naquele perfil, naquele casal, entender do que eles estão dispostos a abrir mão. E também é difícil dizer que essas mudanças todas vão ser essenciais para engravidar. Como é que as pessoas engravidam depois de uma festa? Exato. Não. Né? Então, também não dá para botar a culpa toda nisso, porque daí vem o outro lado, que é o peso de todo esse processo. Acho que é o maior desafio, né? É o maior desafio. Então, assim, eu tento deixar claro a importância, respondendo a tua pergunta, né? O que eu faço no consultório? Eu tento deixar claro a importância, mas também quero que eles vivam. Eu conto sempre uma história para as minhas pacientes, quando a gente está falando muito da questão nutricional, que eu estava falando com uma paciente sobre um resultado negativo pós-tratamento. Ela fez o tratamento, não engravidou. E a frase que ela me disse quando a gente conversou foi a seguinte: e eu parei de comer frutas vermelhas. E aí eu pensei, frutas vermelhas não é algo que a gente coma muito no nosso dia a dia, né? Por mais que tu goste muito de framboesa, mirtilo, morango, amora, não é algo que as pessoas têm o hábito de comer numa grande quantidade. Quanto de frutas vermelhas ela devia comer para, de fato, ser algo, né? Puta, então, assim, às vezes é um exagero de algo que não vai fazer nenhuma diferença. Ou, às vezes, ela comeu aquela fruta vermelha e ficou numa culpa por ter feito aquilo. Então, é muito mais. O Rafa, não tem como identificar, né, o que aconteceu, né? Eu acho que esse é o maior trauma. O dia que a gente conseguir explicar o negativo, todo mundo engravida.
Então, mas através de um tu acha que a tratamento. medicina está caminhando para algo ainda mais assertivo? O que hoje a gente tem de mais enigmático ainda nessa área de reprodução assistida? Implantação. Implantação é um embrião bonito, Tá. de qualidade, muitas vezes geneticamente saudável, porque a gente pode biopsiar esses embriões e ter essa confirmação de que é um embrião saudável. Isso é um parênteses que tem que ser feito, Rafa, depois para ela explicar isso, porque isso é bem... Biópsia de embrião. Biópsia de embrião. Num endométrio que parece super bonito, bem preparado, numa espessura adequada, e esse embrião não implanta. Então, essa questão da receptividade, por que esse endométrio não recebeu este embrião, é o que a gente menos conhece. Eu não tenho como investigar o endométrio que eu vou usar. Por exemplo, eu preparo a paciente e faço uma investigação desse endométrio. Se eu mexo nesse endométrio, eu já mexi nessa receptividade, eu já mexi nele. Então, eu não posso colocar o embrião ali no mesmo momento. No mesmo mês No ali. mesmo mês. Quando a paciente menstrua, esse endométrio descama. E no mês seguinte, ela produz um novo endométrio. Quem me disse que o novo endométrio é igual ao endométrio anterior? E por que ele não seria? E por que ele não seria? Porque são novas células. É uma nova proliferação. Essas células estão expostas a outros agentes, a outro estresse, a outra alimentação, a outro ar que eu respiro. Enfim, N variáveis que a gente não tem como medir. Então, essa questão da implantação hoje ainda é o que a medicina reprodutiva menos consegue explicar. Mas a gente está caminhando para Eu acho que sim. Existem onde? novos exames, existem tecnologias que permitem identificar algumas coisas. Existe o conhecimento, vou te dar um exemplo. Antigamente, há bem pouco tempo atrás, a gente preparava o útero da paciente para receber um embrião só com remédio. Então, a gente dava um comprimido para essa paciente, para esse endométrio proliferar. Hoje, a gente faz muitos ciclos espontâneos. O que é isso? É acompanhar a ovulação dela. A gente só acompanha a ovulação. O endométrio se prepara sozinho, como se ela fosse engravidar espontaneamente, e a partir da ovulação se prepara, se organiza a data da transferência desse embrião. Esse é um conhecimento novo, que se viu que o endométrio preparado a partir de uma ovulação pode ser um bom endométrio. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo com o passar dos anos, com a experiência, com resultados, e começa a se ver, olha, será que para essa paciente um ciclo espontâneo não vai ser melhor do que um ciclo medicado? Ou o contrário? Então é tudo tentativa e erro. Quase. Qual é a taxa de tentativas pela tua experiência? Tipo, depois de 1, 2, 3, 4, 5. Para dar certo? É. Essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Quantas vezes eu tenho que tentar para conseguir? Não, mas assim... A taxa de gravidez de uma paciente jovem é em torno de 50% a 60% por transferência de embrião. Então, cada vez que eu transfiro um embrião, essa é a probabilidade de sucesso. Tá. E essa taxa não é cumulativa. Então, a cada tentativa, ela tem essa probabilidade. Pode ou não pode. Na prática, né? Tentar dar uma resposta para essa pergunta. No dia a dia, a gente vê que no máximo 2 a 3 tentativas, a imensa maioria dos casais vai engravidar. E aí, se não, aí começa a se investigar outras causas. Hoje, a gente tem uma tendência, até pela questão das redes sociais, o quanto a paciente já sabe, né? A paciente vem estudada. ChatGPT responde todas as dúvidas. Né? Vem discute com o médico. É bom e é ruim isso. Né? É bom, é ruim. Porque tu vem também ansioso, né? Porque se ela não me responde o que eu vi e... Não, só um pouquinho, mas eu... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho sobre isso? É bom e é ruim, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que se a paciente consegue trazer essa informação para uma discussão, Exato. Isso é super Tá aberta, válido. tem que estar aberto, né? O problema é quando ela compra a informação do ChatGPT. Tá. Se angustia, sofre, Claro. e aí por mais que tu explique, ela acha que o ChatGPT tem razão. Seja ChatGPT, seja Google, seja o que for, Sim, né? sim, Qualquer claro. informação de internet. Porque eu acho que é importante a paciente ser protagonista da sua história e da sua tomada de decisão. Eu não sou a dona da verdade. Eu posso dizer tudo o que eu sei, pelo meu estudo, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, mas eu nunca vou poder prometer gravidez para aquela paciente. Então, é o que a gente está falando da alimentação. Eu posso dizer, não come frutas vermelhas. E mesmo assim, ela não engravidar. E aí foi porque a Rafaela disse que ela não podia comer frutas vermelhas, ou foi porque a gente discutiu o benefício ou o malefício e juntas decidimos que ficar sem frutas vermelhas poderia ser benéfico, mesmo sabendo que isso não ia nos garantir gravidez. Então, esse protagonismo, eu acho que ele é importante. A paciente tem que entender o que está acontecendo com ela. Esses dias a gente estava numa discussão num grupo, se eu estiver viajando muito, vocês me cortem. Tá ótimo. A gente estava numa discussão de um grupo da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, um grupo nacional de WhatsApp, com
todos os grandes especialistas de reprodução assistida do país. E uma pessoa de 70 e muitos anos fez um comentário sobre essa questão das redes sociais. E ele disse o seguinte: na minha época, quando eu ia para um congresso, isso era o suprassumo do conhecimento. Eu ia para o exterior, eu assistia a aula de pessoas super renomadas, que eu não tinha acesso de outra forma. Claro, óbvio. Eu aprendia com o que aquelas pessoas estavam fazendo em outros lugares do mundo, nos maiores centros do mundo, e eu voltava com esse conhecimento e eu tinha a oportunidade de oferecer isso para minha paciente. Hoje eu vou para congresso para passear e para ver pessoas. Porque tudo que está sendo dito lá, eu tenho acesso aqui. Totalmente. Sem dúvida. Né? Então, mudou muito a forma de ser detentor do conhecimento e de passar isso para a paciente. Eu não posso mais achar que o médico é o único dono da verdade, como antigamente se achava. Não é. Então, essa informação que vem do ChatGPT permite que a paciente discuta e a gente possa ter a humildade de ouvir a dúvida, de ouvir o questionamento e de poder, claro, daí, frente ao conhecimento técnico, discutir aquilo e ajudar na tomada de decisão. É que eu acho que, né, Rafas, o ChatGPT não tem a empatia que vocês têm. Sem dúvida. A questão de conhecimento de causa, né? A profundidade, a experiência, a individualidade. Por mais que ele use emojis e eu fico emocionadíssimo. O grande problema é como a Rafa falou, né? Se servir a informação para dialogar, para discutir, perfeito, maravilhoso. O ruim é quando tira... Aí não é... eu não estou tirando um parecer para discutir com o médico. Eu estou tirando o resultado do computador para levar para o médico e dizer que eu quero dessa forma. Aí vai ser ruim. Exatamente. Porque ele pode gerar uma expectativa ruim. Daqui a pouco ele fala que são 2 vezes o número de tentativas e tu está na terceira e falou, o ChatGPT já falou que é 2, eu já estou ralado. Não, talvez para ti possa ser 13. E ela viu que no teu caso possa ser um pouquinho mais, porque tu tem alguma outra causa, outro fator. Aliás, pegar esse gancho do Rafa, curiosidade, tá, Rafa? O máximo de tentativas que tu já viu casais fazerem e obter sucesso? 13, talvez. Então. 13 vezes. E conseguiram? Conseguiram. E aí tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, que é o limite. A gente tem que falar sobre limite. Né? Primeiro que não só... Nós estamos falando de um tratamento que financeiramente é verdade. Exato, claro. Então, aqui a gente está idealizando um mundo numa bolha, né? Que as pessoas possam fazer, mas muita gente não tem esse acesso nem para uma tentativa. Né? Pelo Sistema Único de Saúde, existe em Porto Alegre, as pacientes existe, mas é muito difícil chegar para fazer o tratamento. Então, uma fila muita gente não tem acesso, mas aquelas que têm, então, sem falar nisso, vamos dizer que a gente está falando de um tratamento que não tem um custo elevado e que todo mundo poderia fazer. Existe um limite, né? Pensa numa paciente que tentou 13 transferências de embrião. Quanto tempo da vida dela ela ficou fazendo isso? E tem umas que vão fazer 7, 8 e não vão conseguir. Claro. Hoje em dia, é muito difícil não conseguir, que não seja por não ter desistido, né? Tem gente que cansa, chega, não é mais para mim, acabou. E tá super, né, respeitável, tá tudo certo, né? E compreensível. Mas aquela paciente que não desiste, hoje em dia é difícil não conseguir. A gente tem muita coisa que permite o sucesso. Mas esse limite tem a ver com vida, né? Com viver, com bem-estar, com conseguir curtir outras coisas da vida além deste projeto da maternidade. Então, acho que isso também é importante a gente olhar. A gente não pode olhar para algo infinito como se fosse a única coisa do mundo, como se a felicidade estivesse totalmente atrelada a essa realização. Quem tem filho sabe que é maravilhoso e ninguém se arrepende de ter tido, mas existem outras coisas na vida que são bem legais também. Mas eu acho que tu falou uma frase muito legal, tipo assim, até onde vai a paciência de cada um também e o bolso, né? Porque se cada uma custa uma dinheirama, o cara faz 10, 10 vezes essa dinheirama. Eu sou muito, muito franco com as minhas pacientes e eu digo muitas vezes o que eu penso como uma, né, não só a minha opinião baseada em ciência, mas a minha opinião baseada na minha vivência e no que eu penso. E quando eu acho que as coisas realmente estão atingindo um limite, seja em qualquer aspecto, emocional, financeiro, médico, eu exponho isso. E uma vez eu disse para uma paciente, eu acho que a gente está chegando no nosso limite. Era uma paciente que não aceitava a doação de óvulos, ela já tinha 46 anos, já tinha tentado muitas vezes com óvulos próprios, e eu disse, eu acho que a gente ou parte para algo a mais, ou a gente está chegando no nosso limite. E ela me respondeu, isso para mim é que nem tratar um câncer. Enquanto eu estiver viva, eu vou continuar.
E eu disse, respeito, eu tô exato. contigo, eu disse pra ela. Eu continuo contigo, então tá. Me dá Se o final feliz dela, por Deu favor. final feliz. Deu? Final feliz, uma menina que já deve ter uns 10 anos hoje, Olha só tudo que certo. massa. Coisa E, boa. e por que hoje é tão caro e se isso com o futuro da medicina pode baratear isso? Os insumos de laboratório são muito caros. Então, primeiro, para tu montar um laboratório com alta tecnologia, com qualidade, é um custo muito elevado. E os insumos são muito caros. Um catéter de transferência, uma agulha para fazer a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, tudo isso tem um custo muito elevado. Não vejo, num curto espaço de tempo, muito espaço para baratear isso. Acho que não. Hoje, o que acontece é muita fusão de clínica. Então, acaba, vamos dizer... 3 clínicas se juntam, a gente acaba comprando material em maior quantidade e aí a gente consegue daquele fornecedor um Baratear, custo sim, mais, mas não é mais algo baixo. que mude Mas não é algo que consideravelmente mude para atender a isso, população, e né? não vai impactar no paciente. Sim, claro. Né? Então, Ô, Rafa, o dificilmente- papel do homem todo esse processo, como é que anda? Gigantesco. Eu digo assim, porque a gente tem a mania, e eu acho que o canal fala muito também para homens, né? Por estar dentro do meu, então tem um perfil masculino aqui, provavelmente vendo. Qual é o papel do homem nesse caso, sabe? Por experiência, o que tu recomenda também para os Super guris? importante. Uma coisa importante da gente lembrar ou saber é que a idade do homem também importa. Antigamente, a gente falava só na idade da mulher. A mulher era sempre a vilã da história, Pois é. pelo que a gente disse, de qualidade de óvulo, de quantidade, mas hoje a gente já sabe que a idade do homem impacta muito. E homens acima de 40 anos têm uma taxa de doenças desenvolvidas na criança que aumenta unicamente pela questão idade paterna. Então, isso é um fator importante. Além disso, eu acho que a questão de permitir a investigação, né? O que a gente brincou antes de fazer exames. Então, esse parceiro, ele tem que estar junto da mulher nessa busca Espermograma, da né? investigação, de exames. Então, isso é fundamental. A gente tem que olhar para o casal como o paciente naquele momento e as responsabilidades são iguais. E o terceiro ponto talvez seja muito mais a parceria, né? O estar junto, o ir junto na consulta. A mulher vai ali 3, 4 vezes por semana fazer um exame. Não precisa ir junto em todas, está tudo bem se não puder. Mas ter essa parceria. Saber que aquele ali é um projeto dos dois, né? A alimentação dela vai impactar. Vamos fazer a dieta junto. Vamos comer bem junto. Por que não? Até porque a fragmentação de DNA do espermatozoide vai acontecer Está da mesma muito forma. Né? relacionada à qualidade de vida. Então, ela tem que fazer exercício, ele vai fazer exercício junto. Então, eu acho que pegar junto, né? Fazer isso como um casal que está buscando o mesmo objetivo é super importante. Tu tem mais alguma coisa? Porque eu tenho mais. Vai, então vai. Porque eu Não, porque a gente também está falando fazendo pergunta de aqui. biopsiar o embrião. Aham. E acho que essa é uma das coisas mais inacreditáveis. Para quem não sabe, tu consegue saber até o sexo previamente do embrião que será transferido. Tô certo? Tá certo. Incrível. Embora a biópsia não seja para saber o sexo, e sim para saber a Isso. qualidade do embrião, né? Na verdade, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, é contraindicado realização de biópsia somente para escolha do sexo. Então, a biópsia do embrião é um processo relativamente novo, está cada vez mais difundido e tem como principal objetivo evitar um bebê com alguma doença genética. A maioria das alterações cromossômicas, que são as doenças que a gente detecta na biópsia, são alterações que estão muito ligadas à idade da mulher. Então, essas alterações, na maior parte das vezes, elas são ou incompatíveis com a vida, ou geram aborto precoce, e, em menor proporção, vão ser bebês com alguma doença, como uma síndrome de Down. Que ela é compatível com a vida, porém é uma síndrome. Porém, é uma síndrome, né? Com todas as suas implicações. Então, quando a gente fala na biópsia, a gente está muitas vezes querendo evitar a doença, mas principalmente selecionar o embrião saudável. O embrião alterado, que tem uma alteração genética, na maior parte das vezes ele não vai nem implantar no útero. E isso impacta lá quando a gente falou na probabilidade de gravidez. A cada Sim. mês, a gente forma normalmente embriões com alguma alteração genética que o corpo nem permite que a implantação aconteça. Só que na fertilização, por todo o manuseio, por todo o controle que a gente tem do processo, muitas vezes a gente vai formar esses embriões em laboratório e esse embrião vai desenvolver adequadamente e eu poderia transferir ele para o útero da paciente. Então, a biópsia ela vem muito para isso, para que a gente possa fazer essa seleção e ter a segurança de que aquele embrião é um embrião Eu geneticamente acho saudável. aí a coisa mais fantástica da medicina. Porque, e eu tenho certeza, Rafa, já conversou com alguns amigos teus, casais e tudo mais, eles falam, minha esposa nós perdemos um bebê.
E parece que... Não, é que na verdade ele provavelmente não É a era seleção compatível natural. com a vida. E aí o corpo expele. Então, e aí a gente volta para aquele assunto que a gente estava falando no início de questão de fazer atividade física, de se alimentar bem. Por quê? O ambiente fértil para o crescimento, assim como um solo para uma planta, tu tem que deixar ele o melhor possível. Fazendo isso, certamente eu vou ter o bebê? Não, mas tu está fazendo o melhor para que tenha o ambiente perfeito. Tu pode dormir no teu colchão da Vivara, mas é melhor, entendeu? Descansar, saber que tu tá fazendo... Vamos usar o uma máximo. analogia de um jogo, de um futebol que tu gosta de jogar. Uma coisa é tu perder um jogo sabendo que tu fez corpo mole. Perdeu, tudo bem. E aí tu fica chateado. Pô, eu fiz corpo mole, eu poderia ter ganho. Agora, tu perdeu um jogo e tu deu a vida no jogo, tu sai tranquilo. Cara, eu fiz o meu melhor. Perdi porque o outro time era melhor. E é a mesma coisa, talvez, diz, pô, eu cuidei da minha alimentação, eu parei de fumar, eu emagreci, eu fiz atividade física, não deu? Cara, algum outro motivo, mas eu fiz o meu melhor. Eu tô com a consciência tranquila. E isso é importante no que a gente estava falando da questão do controle, né? A gente não vai ter controle. E a gente não vai ter garantia de sucesso. Exato. Mas saber que o que estava ao meu alcance, Exato. eu A gente fiz. tá fazendo. Né? O que dependia de mim, porque também esperar a perfeição ou a mágica acontecer, sentado olhando o tempo passar, não resolve nada. Rafa, onde a reprodução ela chegou no máximo que ela poderia, na tua opinião, ou ainda há coisas a evoluir? E se há onde vai evoluir? Vai evoluir. Eu acho que muito na questão de tecnologia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, incubadoras que permitem a evolução do embrião de forma muito mais favorável do que antigamente. Então, eu coleto o óvulo, eu fertilizo, eu junto com o espermatozoide, esse embrião fica em cultivo, que a gente chama, durante 5 dias, até que ele possa ser congelado, transferido, biopsiado, enfim. Esse período de cultivo, hoje existem incubadoras muito mais propícias para um bom desenvolvimento embrionário do que antigamente. Existem incubadoras que fazem uma filmagem do embrião em tempo real e usam um programa de inteligência artificial para fazer uma classificação desse embrião, de acordo com o desenvolvimento celular. Número de células a cada dia, a conformidade dessas células, e no final dos 5 dias ele me dá uma classificação desses embriões. Então, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que isso não vai parar, só vai aumentar, né, a quantidade de informação que a gente vai ter. E essa questão de inteligência artificial na busca, nas escolhas, nessas possibilidades de conseguir determinar o que é o melhor para cada paciente. Então, a evolução provavelmente está na busca da melhora do embrião e não da assertividade. Então, assim, não é colocar melhor, não sei onde está o... Não é isso, né? Muito mais uma questão de laboratório, de tecnologia de laboratório, do que de uma transferência, mais bem feita, digamos assim. Cara, que espetáculo, velho. Eu tô apaixonado por esse assunto. Tem muita coisa para falar, mas... Tem mais alguma coisa? Ainda tem um pouquinho de um tempo. Pouquinho de tempo? Vai. Bom, Escolhe um assunto, vamos ver. Não. Vamos ver se dá tempo. Bom, então vamos abordar a questão da endometriose, né? Que eu acho que a gente não pode deixar passar isso. A endometriose, então, é uma doença muito relacionada à infertilidade, né? Então, o que é endometriose, para quem está nos vendo e não sabe? A endometriose são as células de dentro do útero, que se chama endométrio, que por algum motivo, não bem claro, saem dali e se alojam em diferentes lugares do abdômen, não só do abdômen, mas principalmente da pelve da mulher. Então, se localiza no ovário, na trompa, no intestino, na bexiga, e essas células causam um grande processo inflamatório. Essas células são nutridas por toda a produção hormonal da mulher. Então, quando a mulher menstrua, ela vai nutrindo essas células e, consequentemente, essa doença pode ir aumentando. Mais ou menos 50% das pacientes com endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Então, é um número muito alto. Grande. O que fazer com essas pacientes, né? Então, dependendo do grau de endometriose, da clínica, da sintomatologia, a gente define como abordar. Muitas vezes, uma cirurgia pode resolver essas lesões, retirar esses focos que estão no lugar errado, diminuir esse processo inflamatório, melhorar essa pelve, essas trompas e deixar essa mulher mais apta para uma gestação espontânea. Muitas vezes, um processo de fertilização in vitro vai estar indicado para ajudar, então, nesse processo todo. Mas é uma doença muito prevalente e muito relacionada à infertilidade. Né? E, por vezes, as mulheres elas não têm a informação de que tem. Me ajuda, por favor. Uma cólica menstrual muito forte, é uma dor profunda na relação sexual. O que mais
para A identificar. cólica é o principal sintoma e a mulher tem aquela ideia de que sentir cólica é normal. Exato. E valorizar dor é difícil também, né? Porque dor é algo muito subjetivo. Sim. Então, o que pode ser muito doloroso para mim pode não ser doloroso para outra mulher. Então, ter essa classificação de dor é difícil. Mas uma dor que a mulher precisa tomar vários analgésicos ou uma dor incapacitante que piore qualidade de vida, que não possa ir trabalhar, não possa ir para a escola, para a faculdade quando mais jovem, isso tudo tem que ser valorizado. Então, a cólica menstrual é o principal sintoma, dor na relação, dor para evacuar, sintomas urinários, então, às vezes, tem desconforto para fazer xixi. Então, são algumas coisas que a gente consegue... Tem fluxo intenso também, Fluxo intenso. E quanto antes diagnosticar isso, melhor. A média para diagnóstico de endometriose é em torno de 7 anos. Então, é muito tempo perdido Nossa, sem diagnóstico. E muito nessa ideia de que sentir cólica assim, é normal. a dor é normal. É assim, mulher sente cólica. Exato. E outra coisa importante é que muitas vezes a mulher usa pílula anticoncepcional a vida inteira. Sim, claro. Começa sim, um claro. anticoncepcional lá na adolescência, às vezes até por cólica. Né? A adolescente sente Não muita quer, cólica, não quer. é desconfortável, vai pro colégio com dor, então já começa um anticoncepcional, Verdade. 14, 15, 16 anos, e vai tomar pílula até o desejo de engravidar, aos 30 e muitos. Quando ela para o anticoncepcional, ela passa a ter cólica. E ela já quer engravidar. E a pílula, ela não controla a endometriose, ela mascara o sintoma, ela controla o sintoma, mas ela não vai evitar que esses focos proliferem e aumente a doença. Claro. Então, se ela tem essa endometriose lá na adolescência, essa doença ela só vai Tu falou que 50% aumentar. das mulheres têm endometriose, é isso? 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade para engravidar. Tá. E aí a FIV, né, a fertilidade in vitro, ela passa, ela É, porque o que acontece? O principal sintoma da endometriose, ele pode ser anatômico, então uma trompa que não funciona bem por causa dessa endometriose que está ali, ou pelo processo inflamatório. Então, é uma pelve que está inflamada. E aí, pela fertilização, muitas vezes eu consigo burlar essas alterações e colocando o embriãozinho direto dentro do útero, isso resolve. Só que, claro, tem que individualizar, ver a gravidade Claro, dessa endometriose, né? O quanto isso, de fato, pode estar prejudicando. Às vezes, eu preciso tratar antes de ir para um processo de fertilização. Mas uma das indicações de fertilização in vitro são casos de endometriose. Para nós finalizar, antes que o meu Rafa aqui, né? O que eu faça Rafael outra Barles, ele Não, que depois a gente sempre faz a nossa aula. O Rafa dá os insights, tudo que a gente aprendeu aqui, a gente coloca num PPT aqui atrás. Mas eu ia te dizer o seguinte: a fertilização tenta trazer rapidamente onde é num sexo convencional, ou seja, numa relação sexual normal, o que a FIV faz, em que passo ela está, entendeu? Perfeito. Então, para engravidar de forma espontânea, essa mulher precisa ovular. Esse óvulo tem que ser captado pela trompa e o espermatozoide tem que, ao ser ejaculado no fundo da vagina, correr todo o útero, entrar dentro da trompa, penetrar dentro desse óvulo, formar então esse embrião e a trompa se mexe e leva esse embrião para dentro do útero, onde então tem que implantar. Então, a gente precisa de todo esse mecanismo. Na fertilização in vitro... E isso demora quanto tempo? 7 dias a partir da ovulação, mais ou menos. Então, a ovulação leva mais ou menos 14 dias para acontecer a partir da menstruação. O ciclo começa menstruada. Aí quando a guria geralmente diz assim, tô fértil... É quando ela está ovulando, está liberando o óvulo. Tá. Então, a trompa pega esse óvulo fica ali 24 horas. Então, nessas 24 horas, um espermatozoide tem que aparecer. Se aparecer, tem... Ou ele já está ali, né? Teve relação antes, os espermatozoides estão ali esperando o óvulo. Ou dentro de 24 horas tem que aparecer. Senão o óvulo é reabsorvido e perdemos aquele ciclo. Tá. Quando os dois se juntam, eles em até 7 dias, entre 5 e 7 dias, ele chega dentro do útero, onde gruda. Tá? E aí, mais ou menos 2, 3 dias depois, a gente já consegue detectar. Então, a FIV, ela burla 10 dias de uma relação sexual. Ela pula 10 dias. 10 dias de uma relação sexual. Então, na FIV, eu coleto esse óvulo, Sim. né? Depois daqueles 14 dias, que seria o momento da ovulação. Então, a paciente estimulou esse ovário durante esse tempo. A gente capta esses óvulos, junta no laboratório com o espermatozoide. E esse embrião evolui em laboratório durante 5 dias. Tá. E aí, esse embrião está pronto, então, para eu colocar ele dentro do útero. Que espetáculo. Cara, a medicina é um negócio... Então, o filme que... Aí volta ao que nós começamos. O Joy, ele conta exatamente isso, né? Quando o cara pensa, poxa, mas se eu fizer isso aqui, eu não vou estar fazendo. Essa é a história do Joy, tá? Só para te avisar que tem que olhar. Eu tenho que olhar, mas
como eu tenho 2 meninas ali, as meninas tomaram conta, às vezes, Da dos TV. momentos a gente não consegue mais. Deixa as ver gurias filme. dormir, chama a Anne e vai olhar. Tá? Com certeza. Olha aqui, Rafa, muito obrigado. É incrível especial, o trabalho né? de vocês, é especial mesmo. É lindo, aliás, o trabalho é bonito, né? Bom, quando dá certo, o teu dia deve ser... Tu tem diariamente uma coisa legal, assim? Tenho uma notícia diariamente boa? alguma coisa legal. Tenho. Tu sabe que o ano passado, até foi o meu texto de Instagram de fim de ano, quantas vezes eu ganhei meu ano. Ah, e aí? Legal. Porque é justamente isso, Quase todo assim. dia. Quase todo dia. É justamente isso, né? O quanto a gente torce junto pelos pacientes, Sim. o quanto a gente se dedica por aquilo, o quanto a gente entende que a realização de um sonho, muitas vezes de um grande objetivo de vida, e ter essa realização é indescritível. Claro que tem os dias ruins, tem os negativos que a gente não esperava, tem os casais que eram para ter engravidado, que era um caso fácil, que era tranquilo, e que a gente acaba se deparando com esses limites da medicina. Mas ainda bem que A taxa maior é parte bem dos melhor. dias a gente tem notícias Ah, boas. imagino Parabéns, quão Rafa. gratificante Muito é legal. tu realizar o sonho de alguém. Sem dúvida. Nossa, muito legal. Rafa, Rafaela Petraco, da Fertilitar. Que coisa boa, Rafael! Parabéns. Gostou? Hoje tu trouxe a convidada. É, hoje fui eu. Hoje eu Ele te é o dou, nosso produtor. Eu te dou os parabéns. Ah, gostou, né? Muito bom, muito Falei que o assunto era bom. Olha aqui, então agradecer mesmo, de coração. Deixa eu te dar os presentes, Rafa, Ah, senão eu com vou certeza. esquecer. E eu vou tomar um xixi também dos nossos parceiros. Vamos lá. A Cienza Pharma é a nossa parceiraça. A Cienza tá te dando aqui, ó, creatinas gummies. Ótimo. Mas óbvio que tem muitas coisas boas lá na Muita Cienza, que coisa. aliás, eu vou buscar hoje. Hoje? As minhas fórmulas lá na Cienza, agora, depois aqui da nossa gravação. A Baden torrefação de café. Onde é que tá o... tá aqui, ó. A Baden é uma torrefação de café especial que valoriza... Deixa eu te passar aqui já também, ó. Isso a gente já estava tomando. Esse é o que a gente Esse tá aqui nós tomando, tava exatamente. Isso. Valoriza o café autêntico. Eles também oferecem um clube de assinatura que, aliás, tem o cupom, se tu quiser usar. Como é que é o cupom? Fala Uma pra gente. aula 10. Uma aula 10. Vou te contar um segredo da Baden. Ah, meu Enquanto eu estava te esperando aqui, porque hoje eu cheguei cedo, o Júnior veio aqui e o Júnior é o cara que dá os cursos lá. Era ele que tava Era aqui ele hoje que tá. aqui. Não aqui. Ele veio antes Ah, entregar ele o veio café. antes. E aí ele me contou aqui, ó, tem o workshop lá. Para quem não entende nada de café, nada. eu. Workshop de 3 horas, tá? Introduções a cafés especiais. Ótimo. Aí para aquelas pessoas que já têm uma máquina diferente, uma francesinha, uma italianinha, ou uma máquina um pouco mais diferente para produzir café, eles têm o curso, o workshop de métodos de preparo, 3 horas também. E quem quer os dois juntos, um dia inteiro, aprender a ser barista, eles têm o curso de barista e tudo isso está no cupom também. Vale a pena. Espetáculo, a Baden é Na incrível. Azevedo Sodré. Na Azevedo Sodré. E tem um pão de queijo maravilhoso. Outra. Ele me pediu para falar sobre isso também. O Thiago, que é o mestre da torrefação, é o cara que faz o pão de queijo. Ah, meu, pão de queijo dos caras não tem noção o que é. É um negócio assim. É muito bom. É impressionante. Ó, a Vivares Lip Center é preciso entender o real valor do sono. A gente cansou de falar sobre A importância do sono, de né, dormir cara? bem, Tem que etc. entender. Os colchões da Vivar é uma delícia. Experimente, ó, Centro do Movimento da PUC também. Estamos aqui na PUC, na Famex. Um beijo para todo mundo da PUC. Armazém, cadê o cheque presente da O Rafa? cheque presente da Rafa para ir lá. Da no armazém. Armazém Box 18. Deixa eu repassar aqui, então, para Rafa poder É Natal desfrutar. mesmo, né? É Natal, não? Tá É aqui, Natal, ó. eu tô te Natal. dizendo. O tu não Centro tem do noção. Movimento te mandou essa é sacola verdade, ó. ecológica. Vamos botar tudo na Maravilhosa. sacola Centro do Movimento. Pronto, vai levar. Tá tudo lá, vai. Ó, viu aquela foto maravilhosa no feed? É aqui sim o lugar mais encantador de Porto Alegre, famoso pelo sabor que todos estão comentando. Não fique de fora, Armazém Box 18, ali na São Manuel. E também tem a Starta, uma camiseta top aqui, ó, para poder fazer exercícios, manter a sua forma. A Starta é uma soft tech dedicada a transformar seguros e saúde. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Este foi uma aula sobre reprodução humana. Não saia daí, porque o Rafa vai dar agora os insights do Rafa, tá bom? A gente volta no próximo sábado, 10 da manhã. Tchau. Valeu. Uma aula sobre reprodução humana. A conversa com a doutora Rafaela foi muito positiva, muito produtiva, e eu fiz aqui um mapa mental para que a gente consiga resumir um pouquinho das informações que ela trouxe para a gente. Então, a primeira coisa que a gente abordou e falou é exatamente esse efeito pós-pandêmico e a corrida contra o tempo dos casais para gerar um novo bebê. A gente teve esse gargalo reprodutivo, obviamente, o estresse crônico, o isolamento, eles adiaram os planos das pessoas,
junto com a ilusão midiática. Vimos também grandes atrizes globais engravidando depois de 50 anos e criando falsas expectativas, porque na verdade elas omitiram o uso da ovodoação, e também o cenário global, onde principalmente as mulheres, elas estão num momento de mercado de trabalho que não corrobora muito para que elas tenham o bebê mais cedo. Elas estão investindo no mercado de trabalho, investindo nas suas carreiras e tardam um pouquinho mais, trazendo exatamente esse efeito de tardar ao momento da gestação. Só que isso gera, obviamente, um pequeno problema. E qual é o problema? Nós temos aqui a matemática implacável da reserva ovariana, ou seja, durante a vida da mulher, com o passar dos anos, existe um declínio da reserva ovariana. A gente vê que lá no feto se inicia com 6 a 7 milhões, na puberdade 300 a 500 mil óvulos, mas nos 37 anos, em média, isso já se reduz para 25 mil. Isso é muito importante. Esse declínio, ele é uma poupança que só gasta, e a mulher precisa muito disso, com quantidade e qualidade, para poder gerar o bebê. Então é muito cuidado no momento de tardar. E também não colocar todas as expectativas na tecnologia. Ela é ótima, mas ela não resolve tudo. E o que a doutora Rafaela mostrou pra gente? Essa falsa segurança. Os pacientes, eles superestimam a capacidade da fertilização in vitro de reverter exatamente o envelhecimento ovariano. E na verdade não. Outra coisa que ela mostrou pra gente é que a eficácia da tecnologia, ela diminui com a idade, né? A questão da biologia no óvulo, ele tem um teto de sucesso. E também essa distinção crucial do que é realmente óvulos próprios dos ovos doados. Então, a gente entende que a ovodoação, ela pode criar, pode superestimar essa técnica quando as pessoas não explicam que a realizaram. Por isso, às vezes, as gravidezes mais tardias de pessoas midiáticas. E a partir disso, ela também nos mostrou o seguinte, que existe a técnica de congelamento de óvulos, ele é seguro, mas óbvio com regras. Ela trouxe pra gente que o time ideal, que o melhor custo-benefício é antes dos 35 anos. E existe essa realidade de congelar aos 30 anos, ou até os 30 anos, vale mais biologicamente do que aos 40. Por quê? Porque aos 30 anos, os óvulos, além de grande quantidade, eles estão em melhor qualidade. Ou seja, em média, 15 óvulos, uma boa chance de gerar um bebê. Já depois dos 40, mais de 30 óvulos para ter uma chance um pouco mais difícil. Então olha como isso muda também. Lembra, não é só quantidade, mas também qualidade. Mas a culpa, não vamos colocar a culpa nas mulheres, não. Os homens têm um papel muito importante nisso. E aqui a gente vê o quanto o espermatozoide pode ser impactado com o estilo de vida. Tabagismo, estresse e álcool vão causar estresse oxidativo e dano do DNA do espermatozoide. Então é muito importante que tanto o homem quanto a mulher mantenham uma saúde, mantenham uma qualidade de vida livre de estressores para que possa realmente gerir um bebê. E a partir daí, eu criei um checklist do casal antes de tentar, antes de buscar a fertilização. Primeiro, avaliar o estilo de vida, sono, estresse, nutrição, atividade física, reduzir a exposição a estressores, reduzir o tabaco, o álcool, disruptores endócrinos e também, principalmente, buscar o aconselhamento médico. Super importante falar com um médico especialista, como a doutora Rafaela, para que a gente possa ter esse amplo diagnóstico e iniciar o processo de reprodução. Essa foi uma aula sobre reprodução humana, foi excelente com a doutora Rafaela, tenho certeza que você gostou e eu espero você na próxima uma aula sobre.